O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC. Episódio que vai repassar o que de mais importante aconteceu no futebol alemão nos últimos dias, destacando, é claro, a 33ª e penúltima rodada do campeonato alemão na temporada 24-25. Estamos chegando nos momentos finais da temporada e, é claro, tem muitas definições acontecendo na primeira divisão, na segunda divisão, no futebol feminino. Vamos passar por tudo isso ao longo dos próximos minutos e, para me ajudar nessa missão, eu tenho ao meu lado virtualmente o meu parceiro de longa data de Chucrute FC, meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Claro, hoje então bem contente, né? 2 vitórias no final de semana. A gente vem também de um Dia das Mães bem bacana, né? Inclusive deixar a mensagem a todas as mães do Brasil e todas as mães que nos escutam. Tenha sido, na verdade, um grande Dia das Mães aí com seus parentes, suas famílias, que tenha sido, enfim, uma data muito bacana aí para curtir. E, assim, o futebol alemão, cara, tá nessa reta final loucura, assim, e tá muito bacana. A gente tem visto histórias muito legais, né? O Bayern com o Thomas Müller tendo uma despedida linda, o Hamburgo conseguindo a promoção na segunda divisão. Enfim, a gente vai destacar um pouquinho de cada coisa, mas realmente a gente tem visto comemorações e celebrações muito bonitas. E em tempos de novo Papa, né, a gente tem alguns leões aí se degladiando aí por lugares europeus e tudo mais, e também tentativa de subir para as divisões de divisões inferiores, por exemplo, acessos na segunda, na terceira divisão, e com muita luta e com muito jogo bom, enfim, muita disputa. Acompanha o xará aí nos votos de Feliz Dia das Mães. Espero que todo mundo realmente tenha passado um ótimo dia com suas mães. Para as mães que eventualmente ouvem o Chucrute FC, desejo aqui um ótimo Dia das Mães, que vocês tenham curtido muito. E acompanha o xará também nesse recado sobre as despedidas, sobre as celebrações que aconteceram nesse final de semana na Alemanha. Como ele falou, já a despedida muito bonita do Thomas Müller na Allianz Arena. Festa também lindíssima no Volksparkstadion, celebrando o retorno do Hamburgo à elite do futebol alemão. Também tivemos uma celebração bonita pelo Xabi Alonso lá na Bayer Arena, o Xabi Alonso que confirmou que vai se despedir do Bayer Leverkusen ao final dessa temporada. Enfim, vamos passar também por essas despedidas ao longo desse episódio do Chucrute FC, já deixando aqui aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o nosso trabalho, agradecendo também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball Brasil, que também vem trazendo uma cobertura bem ampla sobre essa reta final de temporada na Alemanha. Então vamos lá, xará, falar primeiro sobre o campeão da Bundesliga. O Bayern de Munique recupera a coroa do futebol alemão, 12º título da Bundesliga para os bávaros nas últimas 13 temporadas, título que foi confirmado no final de semana passado e celebrado nesse final de semana diante da sua torcida, numa Allianz Arena lotada, e que pôde, além do título, comemorar uma vitória sobre o Borussia Mönchengladbach por 2-0. O Bayern de Munique buscando engatar uma nova sequência de títulos, xará, e que teve, além dos gols, além da vitória,
uma festa linda em homenagem ao Thomas Müller, como já mencionamos. Pois é, né? Eu acho que assim, a grande graça desse jogo no final de semana foi, de fato, a despedida do Thomas, que foi algo muito bonito, né? Eu não quero aqui fazer comparações com a do Marco Reus, até porque quando o Marco Reus se despediu contra o Darmstadt ano passado, se eu não me engano, eu não consegui ver o jogo porque eu estava no curso de alemão, então eu não vou estabelecer essa comparação. Mas assim, essa do Miller eu achei muito foda. Eu acho que é um cara que realmente saiu por cima, saiu de portas abertas para voltar no clube. E certamente no futuro, se querer também, né? Pode ganhar um cargo de gestão e tudo mais, participar de forma ativa do clube. E, assim, eu acho que foi uma despedida do tamanho do jogador que ele foi pro clube, sabe? O cara que sempre respeitou o Bayern, fez de tudo, verdadeiramente para ficar no clube. Até em momentos difíceis, por exemplo, na temporada 19-20, antes do Hansi Flick chegar, ele foi praticamente defenestrado, né? O Niko Kovac deixava ele jogado no banco, não o usava. E ele foi cogitado ali a sair para a Fiorentina, mas o Hansi Flick recuperou o futebol dele, deu confiança, e aí desde então eu acho que nunca tivemos uma crise tão forte entre Thomas Müller e Bayern de Munique. E a gente viu uma grande tarde de futebol em Munique, né? Como muitas, a gente acompanhou durante essa temporada 24-25, talvez com não tanta responsabilidade no jogo, mas isso foi bem sorrateiro, foi bem rasteiro em relação ao que o Bayern conseguiu produzir. Foi o Bayern que a gente sempre se acostumou a ver em termos de jogo, uma equipe altiva, sempre para frente, conseguindo empurrar o Gladbach lá para trás. Embora o Gladbach não tenha sido um rival fácil, deixou muito a desejar nas chances que criou, poderia ter tido um aproveitamento melhor, mas foi um Bayern que, quando teve o espaço, foi certeiro, né? Teve a sair um belo gol do Harry Kane depois de um chute do Sacha Boey. Teve um outro gol do Olise, que para mim é o jogador mais decisivo do Bayern nessa temporada. A gente viu um Sané querendo muito, embora ele esteja vivendo um litígio de renovação de contrato. Enfim, e a gente viu alguns jogos que talvez algum jogo ali de um ou outro jogador que talvez pudesse estar de saída, né? O caso do Upamecano, que tá cotado aí pro PSG, e o Eric Dier também tá cotado aí pro Mônaco no futebol francês. Então aí essa galera que tá aí fazendo parte do plantel do Bayern pode tá se despedindo. E em meio às celebrações pelo Thomas Müller, né, nós tivemos entrega de placa pelo presidente do Bayern de Munique, o Herbert Hainer. Tivemos um mosaico muito bonito nas arquibancadas da Allianz Arena. Teve discurso do Thomas Müller após o apito final, declarando seu amor ao Bayern de Munique e ressaltando os momentos lindos que ele viveu com essa camisa. Camisa, aliás, que nunca foi tão usada, nunca foi tão representada quanto pelo Thomas Müller. Thomas Müller encerra a carreira como o jogador com mais partidas vestindo a camisa do Bayern de Munique, uma marca impressionante se a gente considerar o peso desse clube para a história do futebol mundial. E entre essas homenagens que ele recebeu na Allianz Arena nesse sábado, acho que foi muito legal, foi muito lindo de ver a que o Manuel Neuer prestou na cerimônia de entrega do troféu. Manuel Neuer, capitão, cedeu ao Thomas Müller o privilégio de ser o primeiro a erguer a taça da Bundesliga, e naquele momento realmente ninguém merecia mais do que o veterano atacante alemão. Foi um momento realmente especial, acho que foi, para mim, o ponto alto dessas celebrações ao Thomas Müller. E falando, Xará, de uma forma geral, dessa campanha do Bayern de Munique na temporada 24-25, a gente falou em alguns momentos ao longo da temporada sobre fragilidades defensivas que em certos momentos da temporada ficavam mais evidentes do que em outros, fragilidades que vieram muito por conta de lesões, muito por conta de atuações individuais que às vezes ficavam abaixo do esperado e que podem ter custado inclusive uma campanha melhor na Champions League. Mas um ponto que esse Bayern de Munique não falhou ao longo da temporada, o que falhou muito menos foi no aspecto ofensivo.
A gente está falando de um time que já marcou 95 gols em 33 partidas nessa temporada da Bundesliga. O recorde para uma única temporada é de 101 gols, recorde da década de 70, ainda dos tempos de Gerd Müller. E o Bayern de Munique ainda tem um jogo para fazer diante do Hoffenheim. É possível que se aproxime ainda mais dessa marca dos anos 70, desse recorde dos anos 70. E ao longo dessa campanha da Bundesliga, a gente viu um ataque muito produtivo, com Harry Kane mais uma vez marcando um caminhão de gols. Michel Olise, como você já destacou, uma contratação que parece não ter sentido nenhum problema de adaptação em relação à chegada a Munique, à chegada à Alemanha. Vimos um Jamal Musiala também com muitos momentos de brilho ao longo dessa temporada. Enfim, o ataque do Bayern de Munique foi o ponto que de fato não decepcionou ao longo dessa temporada e teve vários momentos de brilho de peças diferentes. Com certeza, né? E o Harry Kane também, acho que todo mundo ficou brincando com ele que talvez ele nunca fosse campeão na Bundesliga, nem o Bayern conseguiu tirar a virgindade do Harry Kane de ser campeão. E também tem essa história. E eu considero que talvez o Bayern tenha sofrido menos estabilidade que ele poderia sofrer. Por todo o contexto, de ter aquela pressão de ser campeão de novo, de ter um treinador relativamente inexperiente, porque o Kompany, tirando o Burnley e o Anderlecht, não havia treinado nenhuma outra equipe. Ele estava conhecendo um país novo, se adaptando a uma nova cultura. Isso poderia dificultar um pouco a adaptação dele. E ele soube lidar com isso super bem. E eu acredito que o Bayern caminha, né, para os próximos anos, pelo menos a curto prazo, a voltar a ter uma grande dinastia. A gente vê um Dortmund ainda agora começando a querer se remontar. O Stuttgart, para mim, é um flop talvez numericamente e estatisticamente, mas você tem ideia ali, você vê conteúdo ali de treinador, de tudo mais, mas falta talvez um elenco para dar mais força a esse time, que sentiu muito a falta do Guirassy nessa temporada, nos momentos de decisão. O Leipzig também vai passar um grande processo de reformulação. O Leverkusen, a gente também, agora sem o Xabi Alonso, é uma grande incógnita. Então, eu acho que para o torcedor do Bayern, hoje, do 11 de maio, o título comemorado ontem foi o primeiro de muitos aí que podem vir no futuro. Sem dúvida, o Vincent Kompany realmente fez um bom trabalho na primeira temporada dele à frente do Bayern de Munique, com suas instabilidades. O torcedor certamente esperava algo a mais na Champions League, mas as bases foram colocadas aí para que esse trabalho possa evoluir ao longo das próximas temporadas. E vamos ver como esse Bayern de Munique evolui e vamos ver se na próxima temporada teremos uma concorrência mais forte aos bávaros, porque olha, em poucos momentos da Bundesliga a gente realmente notou uma briga pelo título. A gente notou que o Bayer Leverkusen, que foi o concorrente mais forte ao longo dessa temporada, poderia roubar do Bayern de Munique a primeira posição. O Bayern de Munique foi para a liderança do campeonato alemão já na terceira rodada e de lá em diante não largou mais essa posição. O Bayer Leverkusen, como eu disse, foi o perseguidor mais próximo ao longo de todo esse caminho, mas em poucos momentos deu a impressão de que poderia realmente competir cabeça a cabeça por esse título até a 34ª rodada. E uma rodada para o final do campeonato, a diferença do Bayern de Munique para o Bayer Leverkusen já está em 11 pontos, uma diferença bem considerável. E agora, Xará, olhando um pouquinho mais para baixo na tabela da Bundesliga, vamos falar da briga por vaga em competições europeias, focando especialmente na briga por vaga na Champions League. Bayern de Munique e Bayer Leverkusen já garantiram seus lugares na fase de liga da próxima edição da Champions. E a Bundesliga tem mais 2 vagas à disposição, com 3 times brigando por ela: Eintracht Frankfurt, Freiburg e Borussia Dortmund.
E acho que essa rodada, a rodada de número 33, a briga por vaga na Champions League foi o que mais movimentou, foi o que mais trouxe emoção para esse final de semana de campeonato alemão. Primeiro porque tivemos o Freiburg precisando virar o jogo diante do Holstein Kiel para se manter na quarta colocação e se manter com uma firme no G4 para tentar buscar essa vaga na última rodada. Depois o Borussia Dortmund também precisando de uma virada para superar o Bayer Leverkusen e superar bem numa vitória por 4-2. E por fim o Eintracht Frankfurt, que ficou no empate com o São Paulo, um jogo dramático que fez o São Paulo praticamente escapar de qualquer chance de rebaixamento, mas deixou o Eintracht Frankfurt numa situação desconfortável para a última rodada. E por que eu digo isso, Xará? Teremos um confronto direto por vaga na Champions League na última temporada. O Eintracht Frankfurt, terceiro colocado com 57 pontos, vai visitar o Freiburg, quarto colocado com 55 pontos. E quem agradece por esse confronto direto é o Borussia Dortmund, que tem 54 pontos, um a menos que o Freiburg, e vai ver pelo menos um de seus concorrentes direto perder pontos. A conta para o Borussia Dortmund é mais ou menos simples. Uma vitória por 3 gols de diferença garante 100% o Borussia Dortmund na próxima edição da Champions. Uma vitória por 2 gols de diferença já praticamente garante também. 99,999% de chance do Borussia Dortmund se classificar para a Champions League com uma vitória por 2 gols de diferença. Ou seja, o Borussia Dortmund, que enfrenta o Holstein Kiel na próxima rodada em casa, está com a faca e o queijo na mão. Enquanto isso, o Xará, a Eintracht Frankfurt e Freiburg fazem um confronto direto. Quem vencer está na próxima Champions League, o empate é do Eintracht Frankfurt e aí o Freiburg teria que torcer muito para a equipe do Holstein Kiel, que já está rebaixada, não tem muito mais o que fazer nesse campeonato alemão. Né, o Borussia Dortmund fez esforço demasiadamente alto para conseguir ficar de fora de qualquer competição europeia. Mas, enfim, o campeonato acabou se abrindo e, enfim, o time soube reagir bem a essa situação e conseguiu capturar praticamente essa vaga. Mas, assim, esse confronto entre Frankfurt e Freiburg é muito interessante, porque não tem nem 5 anos atrás e eles dois estavam praticamente também decidindo uma vaga europeia. É um jogo no estádio do Frankfurt, o Freiburg fez 3-0 e tomou 3-3 e perdeu a vaga naquela altura ali, se não me engano, para o UEFA Europa League. E inclusive foi a classificação que deu a chance para o Frankfurt jogar essa competição e no ano seguinte ser campeão. Na temporada seguinte ser campeão. Então você vê aí como o futebol é meio louco com essas histórias. E assim, esse confronto entre Freiburg e Frankfurt ele é muito interessante também, não só por essa, entre aspas, tentativa de revanche do Freiburg no contexto histórico, mas porque são um confronto de duas equipes que não estão sabendo lidar com a pressão no momento de decisão, né? O Frankfurt tem vivido o momento mais importante da temporada e tem falhado na hora de tampar esses buracos que surgem nos jogos e matar as partidas, enfim, e conseguir levar essa situação toda de estar na Champions com mais tranquilidade, né? No jogo passado contra o Mainz, o Ekitike perdeu uma chance incrível no clássico depois que o Stefan Bell cometeu um erro. Saiu cara a cara com o Lars Riese e perdeu o gol. Hoje sai ganhando, toma um empate e a virada em intervalo de 15 minutos e se perde completamente na partida, não consegue reagir bem. Se não fosse o Batshuayi ali na insistência, na luta, nenhum ponto salvaria. Então é uma situação que o Frankfurt tem muito difícil. O jogo do Freiburg não é fácil. Embora a Floresta Negra seja um ambiente muito, muito carregado, muito pesado ali no sentido de bom ambiente, de pressão, eu não confio tanto assim nesse Freiburg.
apesar disso, porque é um time que está flertando também muito com o fracasso e como seus torcedores é, acompanhando isso aí ao vivo e a cores, assim. No jogo, do dia até do dia do meu aniversário, contra o Hoffenheim, o derby, por assim dizer, o jogo estava 2-0, o Freiburg estava dominando a partida e conseguiu tomar um empate em intervalo de 5 minutos. Contra o Leverkusen na semana passada também não foi muito diferente. O Freiburg tem tido muitas dificuldades para conseguir segurar os resultados nesses momentos que precisa, né, nesse momento de decisão. E isso eu acho que também tem muito a ver com a formatação hoje do elenco, né? Muitos jogadores jovens e também o seu próprio treinador, o Julian Schuster, chegou nessa temporada, né? Enfim, e está tentando ainda entender melhor como lidar com essas situações das partidas, mas relativamente faz um trabalho bom. E eu espero assim um jogo muito emocional, talvez de muita falta, muito parado, muito truncado, mas que vai entregar entretenimento no fim das contas, porque são duas equipes que gostam de ter a bola, duas equipes que sabem jogar para frente, têm qualidade para poder definir as jogadas e poder entregar uma boa partida. Sobre o Borussia Dortmund, eu acho, sem querer, eu acho que quase que eu já resumi o que eu queria dizer. A situação acabou se abrindo para o Dortmund. O Niko Kovac tem uma participação importante e eu concordo muito nisso. Eu até comentei hoje, durante a partida contra o Leverkusen, no Twitter, que eu acho que é a primeira vez que eu vejo um treinador de verdade no Dortmund em quase um ano, né? Porque, querendo ou não, o Edin Terzic ainda era treinador. O que o Dortmund enfrentou durante 8 meses, 7 meses de temporada foi um verdadeiro descaso, assim. Enfim, uma decisão completamente assodada da parte da gestão de efetivar o Nuri Sahin, que infelizmente não estava pronto para a missão. E com isso a gente vê o rendimento dos jogadores crescendo, né? Essa fase final do Dortmund é muito forte. Você falou que o Dortmund precisava de 2 gols para 99,9% de chances de poder ter a vaga. E 100% confirmado com 3-0. O Dortmund simplesmente marcou 4 gols contra o Wolfsburg, 4 gols contra o Leverkusen nas últimas 2 rodadas. Só aí já são 8. Tem 3-0 contra o Mainz aí no currículo, 3-2 contra o Hoffenheim. Só aí já são mais 6. Então, são 14 gols. Então, meus amigos, então acho que essa vaga já está muito muito fácil, né? Embora eu acho que o Kiel não vai vir com aquele gesto de outros times rebaixados já fizeram em anos anteriores de colocar um time mais jovem, jogadores que não tiveram tantas minutagem, porque o próprio Marcel Rapp já declarou nesse final de semana mesmo que o plantel da temporada da segunda divisão vai ser o que jogou essa metade final, né? Essa base que foi construída aí na metade final da temporada. E ele quer usar o jogo como uma forma de teste e tudo mais, para ver já o que ainda dá para extrair desse time, já visando a temporada 25-26. Mas enfim, depois a gente fala um pouco mais sobre o Kiel. E o Dortmund, cara, enfim, eu tô bem contente com o que a gente vê. Esse time com os 3 zagueiros melhorou, a gente vê o Ben Sebaini jogando bem, jogando talvez e demonstrando uma luta que a gente nunca tenha visto ele com a camisa do Borussia Dortmund. Há muito tempo a gente não vê ele apresentando tanta vontade, tanta disposição. O Anton e o Zur fazem uma dupla bem honesta ali, tem cumprido bem seu papel. O time tem defendido melhor em campo aberto, né, tendo que proteger grandes espaços. Uma crítica que a gente sempre fez aqui durante o trabalho do Nuri Sahin, e de tantos outros treinadores que passaram aí pelo Borussia Dortmund recentemente. A gente vê o Julian Brandt parecendo que quer salvar o contrato dele no Dortmund, jogando com muita garra, com muita luta e apresentando as suas credenciais, a sua qualidade, que a gente sempre sabe que ele tem, mas que oscila muito durante a temporada como um todo. E assim, tem sido muito divertido ver o Dortmund jogar. Eu acho que a palavra que define o Dortmund hoje é prazer. Você consegue ligar a televisão, você consegue se divertir, você consegue se entreter vendo uma partida do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund dando bons sinais nessa reta final de temporada. Já havia, digamos, caído de pé na Champions League naquele confronto contra o Barcelona, apesar do jogo
levemente trágico de ida em Barcelona, conseguiu dar sinais de reação no jogo de volta e na Bundesliga conseguiu a reação que era tão necessária para conseguir uma vaga em competições europeias, para tentar essa vaga na Champions League. Repassando então o cenário para a última rodada, dentro dessa briga por Champions League, a Eintracht Frankfurt com uma vitória ou um empate está dentro. O Freiburg com uma vitória está dentro também. Se empatar ou perder, precisa torcer contra o Borussia Dortmund. O Frankfurt também. Se perder, precisa torcer contra o Borussia Dortmund. Enquanto isso, para o Borussia Dortmund, apenas a vitória interessa. Uma vitória do... Um empate pode servir se o Freiburg for derrotado, mas o Borussia Dortmund, para ter chances reais, ter chances mais relevantes de se classificar, precisa dos 3 pontos, e aí vai fazer contas a depender do que estiver acontecendo no jogo entre a Eintracht Frankfurt e Freiburg. E falando um pouquinho mais sobre briga em competição europeia, mas algumas posições abaixo, Xará, acho que vale a gente passar rapidamente sobre o Leipzig, que com o tropeço desse final de semana, com o empate diante do Werder Bremen, teve confirmado que não vai para a Champions League da próxima temporada. O Leipzig, que vinha sendo um frequentador da Champions League em temporadas recentes, não só não vai para a Champions League, como também dificilmente vai para a Europa League da próxima temporada. A disputa do Leipzig na última rodada é brigar para ir para a Conference com o Mainz. Mainz e Leipzig estão empatados com 51 pontos. A vaga da Europa League vai para quem não se classificar para a Champions League entre Frankfurt, Freiburg e Borussia Dortmund. Então, Mainz e Leipzig ficam com a vaga na Conference. E o Mainz vai entrar na última rodada em vantagem, apesar da igualdade em pontos. O Mainz tem um saldo de gols superior. Então, existe uma chance real, Xará, do Leipzig ficar em branco na próxima temporada em relação a competições europeias, o que seria uma grande decepção diante do que a gente tem visto desse clube nas últimas temporadas e diante do investimento, das expectativas que vêm sendo criadas em temporadas recentes. Não é um ano muito feliz, né, para o Leipzig no geral, né? A gente não conseguiu talvez trazer aqui um programa que a gente pudesse colocar na lista de pautas e separar assim, poxa, hoje a gente vai conversar sobre o Leipzig, né? O Leipzig fez uma temporada realmente bem mais ou menos. E assim, a gente viu durante boa parte da temporada uma equipe que passou pelos mesmos problemas de dificuldade de fechar jogos contra adversários mais fáceis, né? Muitas dificuldades defensivas dos jogadores nos jogos grandes. O jogo do Frankfurt, para mim, acho que é sintomático. O próprio jogo do Bayern também, que embora tenha conseguido resgatar ali aqueles pontos, depois de ter tomado uma virada ridícula, a gente vê que o time não estava mais conseguindo reagir às ideias, né? Trazer coisas novas dentro do modelo de jogo por parte do Marco Rose. Os outros Love tentou ali de forma desesperada também tentar trazer ou contribuir, pelo menos com uma parte anímica, a esse grupo de jogadores, e logicamente também tática, mas a gente não vê o Leipzig dando nenhuma amostra de reação e de que, de fato, era um concorrente duro para essas vagas europeias que a gente vê que, poxa, está muito disputado. Até o Gladbach e o Augsburg saem muito tristes da temporada, porque eles começaram muito bem, até entraram ali, agora abril, final de março, muito, muito bem nessa briga e vão sair de mãos vazias, mas não por falta de vontade ou, enfim, raça, dedicação, mas realmente por limitação e erros pequenos que fizeram total diferença nessa disputa. O Leipzig sempre foi, talvez de todos esses times aí, junto do Stuttgart, o adversário mais fácil assim de ser desconsiderado para lutar por essas vagas europeias.
O Leipzig nessa última rodada vai, como eu falei, brigar por vaga na Conference com o Mainz. O Leipzig na rodada final enfrenta a equipe do Stuttgart e enquanto isso o Mainz enfrenta o Bayer Leverkusen, dois confrontos complicados considerando a qualidade dos adversários, mas esses encontros de última rodada acabam se tornando uma incógnita às vezes porque nem sempre os times estão com aquela motivação máxima na hora de entrar em campo. E agora, Xará, passando para a parte de baixo da tabela da Bundesliga, também tivemos algumas definições importantes. Bom, as duas principais são os rebaixamentos de Holstein Kiel e Bochum, rebaixamentos principalmente do Bochum, que já estavam bem encaminhados, que foram confirmados com derrotas das duas equipes. O Kiel até deu sinais de vida abrindo o placar contra o Freiburg, mostrou que poderia ainda brigar para pelo menos ir para a disputa do playoff, e o Bochum acabou sendo atropelado pelo Mainz por 4-1. Enquanto isso, o Heidenheim venceu seu compromisso, superou o Union Berlin, venceu por 3-0 e está praticamente confirmado como representante da Bundesliga no playoff. Ainda existe uma possibilidade mínima de São Paulo e Hoffenheim disputarem o playoff, de São Paulo ou Hoffenheim serem superados pelo Heidenheim, mas para isso acontecer precisaria rolar um placar milagroso. Heidenheim precisaria golear e São Paulo e o Hoffenheim precisariam ser goleados. A diferença entre do Heidenheim para os times que estão logo acima de 3 pontos, e ainda assim ele precisaria tirar saldo. Ou seja, São Paulo e o Hoffenheim já podem respirar aliviados, enquanto isso Kiel e Bochum já se planejam para a segunda divisão na próxima temporada, Xará. Eu ontem também fiz um comentário no Twitter falando sobre os dois. O Bochum, assim, é um time que somou 2 pontos desde o fim de março, né? Acho que a campanha desse ano dá pra nem fazer uma gracinha, você às vezes chegar aqui, passar um pano, falar que talvez os jogadores não sejam tão ruins e tudo mais, porque o campo fala por si só. E assim, eu fico chateado porque a Bundesliga perde um clube muito tradicional, perde um grande estádio, um grande ambiente. Ontem a torcida após o jogo ficou cantando durante o jogo, mesmo rebaixado e tudo mais. Deu um apoio muito bacana, sabe? Como poucas vezes a gente vai ver aí nos próximos rebaixados aí da Bundesliga, nos próximos anos, né? Até o mesmo técnico do Mainz ressaltou. Nunca vi nada parecido. Eles são rebaixados e ainda comemoram, né? São algumas aspas que o Bo Henriksen trouxe na coletiva depois da partida, da vitória do Mainz. Assim, esse rebaixamento do Bochum, ele foi construído, não foi no dia 11 ou 10 de maio de 2025, foi construído lá atrás, enfim, com o Mark Letal fazendo novamente um ano de gestão do Bochum no futebol muito ruim, muito fraca, cometendo muitos erros nas contratações, trouxe Ibu Sissoko, trouxe Dani Devitt, Samu Bamba, o Medic, todos esses nomes que eu acabo de citar, apenas de fato ali o Ibu Sissoko trouxe um impacto real assim no jogo do Bochum e entregou algo bacana assim para a equipe. A decisão dele também de contratar o Peter Zeidler, um treinador que estava reconquistando um certo respeito no futebol recentemente com o St. Gallen lá no futebol da Suíça, mas fechou o ano da temporada passada bem mal e, enfim, era um treinador de trato difícil com os atletas, com os funcionários do clube. A sua saída também tem, logicamente, tem as questões técnicas e táticas do campo, mas essa questão de gerenciamento de grupo foi muito ruim, isso afetou muito também durante a temporada. E também a péssima qualidade do plantel no geral mesmo, né? A gente não consegue, o Bochum, sei lá, acho que não tem um jogador assim que você fale, caramba, esse cara aqui dá pra ser reaproveitado pra temporada do que vem. Pouquíssimos, você conta nos dedos. Talvez o Tsin Oeman, os goleiros, né? O Patrick Dreves,
e o Timo Horn são excelentes goleiros. Enfim, eu acho que rapidamente, assim, de cabeça, talvez o Matheus Berro, com muito esforço, e mais ninguém. Tal- Talvez também forçando a barra o Gerrit Holtmann, e mais ninguém. Foi uma montagem muito complicada de grupo. E também tem muitas questões financeiras, né? O Bochum é um clube com pouquíssimo orçamento, mas o seu pouquíssimo orçamento foi muito sufocado pelas questões financeiras causadas pelas decisões com os treinadores. É, a gente se lembra que o Peter Zeidler foi despedido em outubro, e já comeu parte do orçamento, mas antes você tinha que pagar o valor do salário da multa rescisória do Thomas Lett, que foi demitido em abril do ano passado, e estava rolando aquilo ali ainda, até ele ser recolocado no mercado. Atualmente ele até treina uma equipe, confesso que não sei de cabeça onde ele está treinando, mas o Bochum ficou com ele durante muito tempo na sua folha de pagamento. Isso comprometeu o orçamento e fez com que o time não conseguisse investir tantos recursos em contratações mais interessantes, por assim dizer. E assim, depois que o Dieter Hecking chegou em novembro, a gente vê pelo menos uma tentativa de retomada. O Bochum pelo menos cai de divisão de forma digna, né? Conseguindo vitórias bem especiais assim para o torcedor contra o Bayern de Munique na Allianz Arena depois de 31 anos. Venceu o Borussia Dortmund no clássico em casa. Então, somou um ponto contra o Leverkusen na estreia do Dieter Hecking. Então, são algumas marcas assim, pelo menos minimamente respeitáveis, que o Bochum consegue deixar nessa temporada difícil que o time teve. E a reconstrução já está acontecendo, né? O Bochum já meio que sabia que ia ser rebaixado a partir do final de março, né? Depois da vitória bacana do Bayern, tomou taca na rodada seguinte, e aí já escolheu, por exemplo, o Dick Dufner, o ex-goleiro-chefe do Hertha Berlim, foi ex-jogador também, tem uma carreira talvez não muito conhecida, tanto como gestor, tanto quanto jogador, mas chega aí para ser o novo homem forte do futebol do Bochum, que estava completamente à míngua desde outubro. O Ilia Kainzig, que é o CEO do clube, ele assumiu de forma interina a gestão do futebol e ficou até o final de março. E ainda no final de março, eles anunciaram a renovação do Dieter Hecking, que inicialmente renovou até 2027, mas só apenas se o clube ficasse na Bundesliga. Mas depois do jogo passado contra o Heidenheim, o empate sem gols, o Dieter Hecking chegou na coletiva e acabou com as especulações que ele fosse talvez sair em caso de rebaixamento. Ele vai ficar na equipe para treinar na segunda divisão. E, enfim, o tempo de contrato também é até 2027. E também nesse mesmo assunto, a experiência é o que o Bochum tá tentando fazer para fazer um time e se reconstruir de forma competitiva no ano que vem. O Dick Dufner tem essas experiências todas que eu citei, já mais até de idade, ele é um pouco mais velho, tem na casa de 58 anos. O Dieter Hecking também nem precisa falar muito, um cara muito experiente. E o Ilia Kainzig também já está no Bochum há alguns bons anos. E eles estão optando sempre para planejar esse time para o ano que vem com pouco orçamento, mas que seja tiros certeiros assim nos jogadores que vierem a chegar no clube, sabe? Essa conexão, essa comunicação entre eles é o que o Bochum está enxergando como positivo para poder trilhar um bom caminho e subir, quem sabe, de volta para a Bundesliga na temporada que vem, porque tem chance. A segunda divisão é uma loucura, mas se você fazer um bom planejamento, não subestimar a competição, você consegue fazer boas temporadas, apresentar um bom futebol e fazer um bom trabalho. Sobre o Kiel, assim, o Kiel acho que superou as expectativas de todos nós, né? Você vai fechar um ano de futebol com mais pontos até mesmo que o Darmstadt fez na temporada passada. E por que eu trago o Darmstadt como comparação? Porque foi o gestor do Darmstadt que montou esse elenco. O Carsten Wehrmann foi demitido ali no dia 18 de abril, agora, recentemente. Depois da gestão do Kiel entender que
ele é o principal responsável pelo esse fracasso, talvez, de se manter na primeira divisão, e não ter entregado um time para o Marcel Rapp muito competitivo lá atrás, e está se reconstruindo sem muitos problemas, né? Vai se reconstruir, entre aspas, né, sem muitos problemas, porque a maioria dos seus jogadores estão com contrato vigente, não vai ter assim uma grande mudança na equipe, como por exemplo o Bochum vai enfrentar. Boa parte dos jogadores vão embora, o Bernardo, brasileiro inclusive, vai embora. E é um time que já tem uma base sólida, né? Eu consigo escalar o time do Holstein Kiel, que pode jogar a segunda divisão aqui tranquilamente. É o Dene no gol, o Timo Becker, esse é um dos que não vai ficar, vai pro Schalke 04 na zaga, o David Zek, o Ivezic na zaga também, o Rosenboom, Gigovic, Remberg, ou Knudsen, Tolkien, Skisbisky, Bernhardsson e Machino na frente. Então, tipo, é um time que tem um trabalho já sólido, de bastante tempo, e que, embora tenha sido meio tarde, conseguiu ter uma base e já tem basicamente o que mais traçado, já tem de onde partir para o ano que vem. E acho que tem total chance, assim, eu acho que hoje é o time que sai na frente, assim, para estar ali na luta pela promoção, pelo acesso à Bundesliga de novo, porque as bases já estão bem estabelecidas. E além do Timo Becker aqui que eu citei, que vai embora do Kiel, o Lewis Holtby também não renovou seu contrato e vai sair. E o Olaf Rebe, que foi gestor do Nuremberg até fevereiro, foi contratado para ser o substituto do Carsten Wellmann. E assim, as credenciais dele são ótimas. É um cara que recuperou o Nuremberg a partir de 2021, junto do Dieter Hecking, com um trabalho de muito esforço, muito investimento nas divisões de base do clube, em um trabalho de scout muito apurado, de conseguir pegar bons nomes assim por valores muito pequenos e poder estruturar um grupo e equipes competitivas, né? O Nuremberg ainda não consegue dar esse próximo passo, é o que dói e aflige muito o torcedor, mas é o clube que está no caminho certo, que quando conseguir engrenar, vai dar aquela subida e não vai mais descer. Tem uma base muito pronta, muito estabelecida. E é isso, cara, sobre essas equipes rebaixadas, né? Duas equipes bem diferentes, né? Tanto em expectativas e tanto em que tem já de material pronto para poder se refazer na temporada que vem. No caso do Kiel, eu faço minhas as suas palavras em relação à celebração ali no final do jogo. Foi realmente bonito de ver essa comunhão entre torcida e jogadores, numa demonstração de que os torcedores entendem as limitações do clube, entendem as limitações do elenco, que estava disputando a Bundesliga pela primeira vez na história. Foi a primeira vez que o Holstein Kiel disputou a primeira divisão alemã, que disputou a Bundesliga. Então foi um time que brigou o tempo inteiro ali embaixo, mas a diretoria entendeu que não tinha mesmo de onde tirar muito mais do que isso. E ajuda até a explicar o fato do Marcel Rapp ter permanecido no comando do Holstein Kiel durante toda a temporada, mesmo com esse fantasma do rebaixamento rondando a equipe ao longo de todo o campeonato. Pelo lado do Bochum, por outro lado, a questão era um pouco diferente. O Dieter Hecking acabou sendo contratado no meio do caminho e, inegavelmente, melhorou as coisas na equipe. Ainda assim, a conta ficou bem cara e os números desempenhados pelo Bochum ao longo da temporada são bem negativos, principalmente se a gente olhar para o desempenho da equipe em casa. A derrota desse final de semana do Bochum contra o Mainz foi a 10ª em casa nessa temporada. Em nenhuma outra participação do Bochum na Bundesliga, a equipe tinha sofrido tantas derrotas em casa como nessa temporada. E, além disso, são só 16 gols marcados como mandante em 17 jogos disputados. O Bochum também nunca tinha marcado tão poucos gols em uma temporada de Bundesliga, considerando jogos disputados em casa. E agora o Bochum teve confirmado o seu 7º rebaixamento, tinha sido rebaixado pela última vez em 2010, a equipe que já vinha convivendo com essa realidade de brigar na metade de baixo da tabela
nas 4 temporadas que disputou desde o seu último acesso e agora tem o rebaixamento confirmado. E, Xará, já que estamos nessa onda de rebaixamento, equipes que vão para a segunda divisão, vamos falar da Zweite Bundesliga, campeonato que também vai se encaminhando para o final, que também terá no próximo final de semana a sua última rodada sendo disputada e que teve notícias importantíssimas nesse final de semana. Enfim, o Hamburgo está de volta, enfim, o Hamburgo saiu desse fantasma da segunda divisão, conseguiu vencer, conseguiu golear diante da sua torcida no Volksparkstadion e garantiu seu retorno à elite do futebol alemão. E o Colônia também venceu um jogo dramático no finalzinho e ainda não teve o acesso confirmado, mas olha, tá quase lá, já tá quase garantido na primeira divisão novamente o Colônia. O que eu ouso dizer que é uma grande notícia para a Bundesliga, porque são duas torcidas fanáticas, são duas torcidas que têm estádios grandes, que lotam seus estádios e que vão ajudar a média de público da Bundesliga a crescer ainda mais em relação à atual temporada, em relação à temporada passada. Eu acho que se uma coisa que a segunda Bundesliga dá de frente, ou pelo menos, e até supera em alguns momentos a Bundesliga, é o ambiente, é o público, é o quantitativo de torcedor. Mas enfim, a segunda divisão também tem outro privilégio, porque pode perder Colônia e pode perder Hamburgo, vai ganhar Dinamo Dresden e Bielefeld. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a magia desse campeonato que eu tanto gosto. Mas enfim, falando sobre o que você disse inicialmente, cara, assim, o roteiro do acesso do Hamburgo, eu acho que foi muito bonito, assim, no geral. A gente viu de tudo dentro do jogo. A gente aqui do lado vendo aqui, acompanhando já, quem tem um pouco mais de rotina de ler, de acompanhar as notícias, de ver os jogos, a gente imaginava talvez o Ulm mais fechado, mais contido, esperando um contra-ataque, e o Ulm foi dando a testa, foi querer bater de frente, foi corajoso, saiu na frente, e assim, perdeu o jogo e, enfim, até chegou a concretizar seu rebaixamento depois que o pênalti do Telalovic é desperdiçado e defendido muito bem, inclusive pelo Daniel Royer Fernandes. É talvez um dos jogadores mais representativos de todos os anos toda essa reconstrução do Hamburgo, porque é um goleiro que viveu durante algum tempo, até mesmo como um caso parecido com o do Thomas Müller, de ter iminência de sair, mas acabou ficando. Daniel Thun, que nem tá mais no Hamburgo, hoje é treinador do Fortuna Düsseldorf, bateu de frente, conseguiu mantê-lo no grupo e utilizou ele durante a campanha. Perdão, o Tim Walter, na temporada seguinte, 21-22, conseguiu mantê-lo no grupo, e ele é o capitão, tem todo um simbolismo, já foi capitão do Hamburgo, tem todo um simbolismo dele dentro do clube, é um líder nato, sabe? E, enfim, o jogo em si eu acho que é mero detalhe, porque essa campanha do Hamburgo, ela é cheia de pequenos meandros, assim, que você às vezes se conecta com o passado e você se coloca no presente e você vê que a resposta estava no meio termo, exatamente, não nos extremos, né? O Hamburgo tentou viver o extremo durante alguns anos, que foi, por exemplo, ter o Dieter Hecking, o Horst Rubesch no comando da equipe, tentando salvar ou tentando colocar o time na primeira divisão. E você viu o outro extremo, treinadores muito jovens, Hannes Wolf, Christian Titz e agora finalmente o Poulsen. E você também viveu talvez os devaneios, né, de treinadores que apresentaram alguma coisa interessante para o futebol alemão, mas que faltavam dar o próximo passo, que era o Tim Walter e o Daniel Thun. Então você vivenciou tudo isso e você não percebeu que talvez a grande resposta tivesse lá no começo, quando você começou a segunda divisão na temporada 18-19 com a juventude do seu clube, que no caso é o Merlin Poulsen dessa vez, mas poderia muito bem ter sido o Christian Titz lá no passado. E também com muitos jogadores jovens acompanhando esses treinadores. Nessa temporada, eu acho que o Hennigs Königsdorfer é um exemplo deles, e marcou ontem, e fez uma grande segunda divisão.
Outros que eu poderia citar, o Fábio Baldé também jogou muito pouco, mas muito menos do que o Königsdorf, ele também teve uma participação bem interessante. Mas foi a mescla, talvez, no perfil do elenco para poder gerar um Hamburgo muito competitivo. A gente tem o Jean-Luc Dompe, que esse cara é uma força da natureza física, assim, para a segunda divisão. Eu brinquei que ele é o Luiz Henrique da segunda divisão, porque esse cara dá um tapa de lado, o lateral ele fica bambo, ele não consegue ficar em pé. Então, ele consegue gerar jogo, gerar dificuldade e decidir uma partida com um simples toque na bola, simples drible, uma simples finta. Então, é um desses nomes, um desses rostos dessa campanha. Além do Zé, que eu acho que também é uma grande consagração desse jogador, que foi durante muito tempo viveu no ostracismo, assim, ele explodiu ali em Leipzig, depois fez um bom ano, se eu não me engano, ou no Werder Bremen ou no Hertha Berlim, e depois sumiu de novo pro futebol, e agora voltou a desabrochar já agora no Hamburgo, e é muito legal, assim, sabe? Foi muito gostoso acompanhar essa rota, essa trajetória toda, essa jornada do herói, depois de tantos insucessos nos últimos anos. O Hamburgo entregou não só entretenimento, mas muita coisa legal em termos de conteúdo de jogo, em termos de bons jogadores aí que a gente pôde acompanhar nesses últimos anos. E convido aí a quem nos escuta a ler uma coluna que eu escrevi no Fußball Brasil, contando um pouquinho com mais detalhes sobre esse roteiro, né, essa viagem que o Hamburgo fez para voltar à Bundesliga. Que inclusive é até curioso, né? Hoje a gente está em 2025. Quando o Hamburgo caiu pela primeira vez, que amanhã completa 7 anos, eu estava ainda no ensino médio. Hoje eu já estou me formando na faculdade. Então é uma coisa bem, bem louca, assim, de pensar. Você vê o tanto de tempo que já passou entre uma coisa e outra. E mais falando do resto também, que eles também têm muita importância. O Colônia está fazendo um esforço cruel para subir. Um esforço hercúleo, assim, completamente desnecessário. Tava enfrentando uma crise durante a semana passada, demitiu o Gerhard Struber e o Christian Keller depois do empate contra o Regensburg. Para sinalizar para vocês, o Gerhard Struber era o treinador e o Christian Keller era o diretor esportivo. Mas o bombeiro favorito dos clubes da segunda divisão, o Friedenheim Funkel, chegou e já deu ordem ali minimamente na casa. O Colônia sofreu para marcar os gols contra o Nuremberg, mas a vitória foi bem merecida, foi bem justa. O jogo do Colônia foi muito bom. Talvez um dos melhores da temporada, eu consigo considerar. E essa disputa também pela última vaga do playoff tá emocionante. Eu acho, um mero palpite, que o Elversberg vai se manter em terceiro lugar. Por quê? Eu definitivamente não consigo confiar no Fortuna Düsseldorf e no Paderborn. São equipes que há muitos anos já tentam, mas falta dar aquele passo a mais em termos de mentalidade, de concentração e de poder de decisão na hora necessária, na hora H. São times que estão falhando. E o Kaiserslautern meio que perdeu assim o ritmo, perdeu o ritmo ali, não durante a demissão do Markus Anfang, mas um pouco antes da demissão do Markus Anfang. O segundo turno do Kaiserslautern é bem oscilante. É um time que é muito de luta, muito de briga. Inegavelmente tem um atacante fantástico, que é o Ragnar Asch, e certamente não vai ficar no Kaiserslautern para a temporada que vem. Mas que falta ainda alguma coisa em termos de elenco, de qualidade técnica para poder depender talvez menos do Asch e entregar coisas melhores. A gente viu alguns brilharecos interessantes de outros jogadores desse time, né? Como, por exemplo, o Daisuke Yokota, que veio do futebol japonês, e também o Hans Link, eles funcionando como um trio de ataque lá durante dezembro, novembro. O time melhorou bastante, foi muito competitivo ali durante essa fase da temporada. Mas eu acho que a segunda divisão ainda é o caminho do Kaiserslautern ir para o futuro.
E lá embaixo, o pega para capar também não tá fácil, né? A gente viu o Preston Munster demitir o Sasha Hildmann há 2 semanas atrás, e com um trio de treinadores, né? O Christian Panza e seus outros 2 auxiliares reviveram esse time, né? Que talvez faltasse resultado, mas a qualidade de jogo, de nível de competição sempre existiu. Faltava a bola entrar dentro da casinha. E agora a bola começou a entrar. Só nos últimos 2 jogos foram 7 gols. 5-0 em Magdeburg, que sepultou as chances do Magdeburg de subir. E 2-0 bem consistentes contra o Hertha Berlim. E talvez seja o time que consiga evitar de fato os playoffs, porque o Braunschweig, que fez um mês de abril fantástico, foi o primeiro colocado em pontos. Todos os jogos disputados foi o campeão, somou 10 pontos. Ninguém somou mais pontos que o Braunschweig. Mas nesse mês de maio, somou apenas um. Foi o empate contra o Fortuna Düsseldorf e a derrota nesse final de semana para o Elversberg. E o Greuther Fürth também vem num momento muito difícil. Empatou hoje, poderia ter perdido no final. Também demitiu o seu treinador. O Jan Sievert não resistiu a essa sequência ruim. E veio aí o Thomas Klein, que é um ex-jogador do time, esteve na campanha que deu acesso à Bundesliga lá no início da década passada, e aí está assumindo até o fim dela, até o fim da temporada, e a próxima rodada é definitiva, né? Não tem muito para onde correr. A equipe dos Trevos vai jogar contra o Hamburgo em casa, tem tudo assim para ser um jogo muito emocionante, né? Porque o Hamburgo ainda luta pelo título contra o Colônia, que vai enfrentar o Kaiserslautern, que está brigando pelo acesso. O Eintracht Braunschweig joga contra o Nuremberg. O Nuremberg tem um rival Fürth disputando aí essa luta contra o rebaixamento. E aí, quem vai ficar com essa vaga? Eu não tenho a mínima resposta, mas eu já dei aqui uma certa previsão. E também tivemos novos participantes chegando aí para a segunda divisão, mas para a temporada que vem. O Arminia Bielefeld e o Dinamo Dresden subiram da terceira divisão. Ainda também não se sabe quem é o campeão da temporada, né? O Waldhof Mannheim derrotou o Dinamo Dresden, mas mesmo assim foi suficiente para o time da Saxônia subir graças à derrota do Saarbrücken para o Alemannia Aachen fora de casa. E o Bielefeld superou o Dresden na tabela com a vitória sobre o Unterhaching de 2-1, ontem pela manhã, né, que já estamos na segunda. E essa última vaga também pelos playoffs de rebaixamento da terceira divisão está muito emocionante, né? Para quem vai enfrentar ou Braunschweig, ou Fürth, ou Münster. Tá bem legal, porque são Saarbrücken, Energie Cottbus e Hansa Rostock disputando uma vaga. O Energie Cottbus e o Hansa Rostock jogaram nesse final de semana. O Hansa perdeu para o Cottbus por 2-0. O Cottbus que vinha bem mal nesses últimos meses, vem feito o segundo turno bem ruim. E com a derrota do Saarbrücken para o Aachen, reassumiu a terceira colocação. E aí vai ter uma rodada final também ali na terceira liga, envolvendo esses 3 clubes. Jogos bem, bem emocionantes aí. Eu vou ver até se consigo dar uma olhada, que eu sei que na terceira liga, na última rodada, é uma loucura total. E é isso, né, sobre as divisões inferiores da Alemanha. E eu costumo, logo depois desse comentário do Xará sobre divisões inferiores, já emendar com futebol alemão feminino, com Frauen Bundesliga. E dessa vez a gente tem um gancho legal para isso, porque o Hamburgo não só confirmou seu acesso para a primeira divisão masculina, como também para a primeira divisão feminina. O Hamburgo se juntou à Union Berlin e Nuremberg como as 3 equipes que vão disputar a Frauen Bundesliga, que vão disputar a primeira divisão feminina na próxima temporada. O Hamburgo conseguiu esse acesso, garantiu esse acesso nesse final de semana, vencendo a equipe do Freiburg 2. Union Berlin e Nuremberg já haviam conquistado o acesso anteriormente. E na primeira divisão, na elite do futebol alemão feminino, o título já estava confirmado para o Bayern de Munique. E chegamos à última rodada nesse final de semana, com poucas definições para acontecer. O Wolfsburg se confirmou como o segundo colocado,
como vice-campeão da Frauen-Bundesliga. O Eintracht Frankfurt é o terceiro colocado. Essas duas equipes ao lado do Bayern de Munique vão disputar a próxima edição da Champions League feminina. E na parte de baixo da tabela, o Potsdam, como esperado, foi rebaixado. Potsdam já teve o rebaixamento confirmado há algumas semanas, na verdade, e teve o rebaixamento confirmado com um total de 0 vitórias, uma campanha terrível da equipe do Potsdam. E enquanto isso, Bayer Leverkusen, Freiburg, Hoffenheim, Werder Bremen, Leipzig, Essen, Colônia e Jena permanecem na elite. São as equipes que não vão para a Champions League e também não ficam ali na zona de rebaixamento. Bom, Xará, já fizemos esse resumão do que aconteceu nesses últimos dias de futebol alemão. Como eu disse lá no início do podcast, muitas definições de reta final de temporada, muita coisa sendo confirmada, mas ainda tem coisa muito interessante para acontecer nos próximos dias, com a última rodada da Bundesliga, da Zweite Bundesliga. Logo na sequência a gente tem os playoffs e estaremos aqui para trazer mais edições do Chucrute FC, cobrindo todos esses acontecimentos. Já me despeço de você por aqui, agradecendo pelos seus novamente brilhantes comentários, pela sua participação, e já deixo o espaço para você dar o seu tchau final. O meu tchau final, cara, é até mesmo também fazendo até uma lembrança, né? Semana que vem, dia 24, semana que vem não, perdão, já tô ficando meio louco. Mas daqui a 2 semanas, a gente tem a final da Copa da Alemanha, né? O ano, entre aspas, o ano civil de futebol acaba no próximo final de semana para as 3 divisões, Terceira Liga e Bundesliga no sábado, dia 17 de maio, e Segunda Divisão no dia 18. Mas até, sei lá, o dia 11, 8, 9 de junho, tem futebol ainda acontecendo na Alemanha. E a gente vai tentar aqui trazer, né? Porque a gente sempre vai ter os playoffs da segunda com terceira divisão, playoff de Regional Liga para subir para a terceira divisão, que a mim, pelo menos, me interessa, eu gosto. E também vai ter o playoff da Bundesliga, por que não? A gente nunca sabe o que ou Heidenheim ou Hoffenheim pode aprontar contra um Elversberg, contra um Kaiserslautern, ou, enfim, Fortuna Düsseldorf ou Paderborn. A gente tem também esse quase off-season bem interessante aí de futebol, que a gente vai tentar aqui na medida do possível contar tudo para todos vocês. E eu agradeço novamente a participação, pelo convite, lógico, e a gente poder estar aqui dividindo um pouco de futebol alemão com todos vocês. É isso. Isso aí, maravilha. Na medida do possível, estaremos aqui nas próximas semanas para trazer essa reta final de futebol alemão com essas últimas definições, incluindo, como você bem lembrou, a final da Copa da Alemanha, final que tradicionalmente acontece no Estádio Olímpico de Berlim e que dessa vez colocará frente a frente Arminia Bielefeld e Stuttgart. Bom, agradeço mais uma vez, Xará, pela sua participação, pelos seus comentários. Agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Um grande abraço a todos e até a próxima.